Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o objetivo do vídeo de hoje vai ser nós procurarmos dimensionar um bueiro, na verdade canalizarmos um trecho de um córrego, que é muito comum, né, isso acontecer para você projetar uma rua transpondo esse córrego. Então esse bueiro ou uma canalização de trecho deste córrego, nós vamos procurar fazer esse dimensionamento através de um processo bem prático, uma coisa bem intuitiva e que eu espero que todos vocês gostem. Então, meus amigos, mãos à obra. Bom, pessoal, nosso objetivo então vai ser dimensionarmos um bueiro, ou seja, uma canalização de um pedaço de um córrego, para que nós possamos, através de uma rua, transpor este córrego. E eu vou dar como exemplo bem prático para vocês aqui o dimensionamento que eu fiz para uma prefeitura do interior aqui de Minas. A cidade chama-se Guarará, e ela tinha o seguinte problema. Na época lá o prefeito, ele queria interligar essa rua, Rua Luiz de Jorge, com a Rua José Pinto Soares. O que está representado aqui na cor vermelha é uma travessa, uma rua, pequena rua, mas que teria que transpor o Ribeirão, este córrego que está representado aqui na cor azul. Então nós teríamos que fazer aqui uma pequena canalização, obviamente, para possibilitar executar essa travessa transpondo este Ribeirão. Então, para isso, nós temos aqui algumas situações que eu gostaria, primeiro, de esclarecer para vocês. Nós estamos fazendo uma intervenção às margens de um córrego. Então, todos nós sabemos que isso necessita de um processo ambiental adequado. As margens do córrego é o que nós chamamos de APP, Área de Preservação Permanente. Existe aí uma legislação ambiental de cada região, mas no caso aqui específico de Minas Gerais, para córregos cujas larguras são até 10 metros, a APP ela é criada às margens, em uma de cada margens a 30 metros desta margem. Então eu irei fazer uma obra de engenharia intervindo numa área de APP, área de preservação ambiental. Então, antes de mais nada, tem que se consultar os órgãos ambientais, contratar um engenheiro ambiental para que ele possa fazer o devido licenciamento ambiental da construção. Ora, eu vou indicar para vocês um método bastante intuitivo, um método bem prático, mas o ideal seria que nós conhecêssemos qual é a bacia de contribuição, alguns estudos hidrológicos em termos de intensidade de chuva, para quantificar a vazão, que seria a nossa vazão de cálculo, a vazão que iria nos permitir dimensionar esta tubulação. Mas eu vou tentar aqui de uma forma bem empírica, intuitiva, mostrar para vocês que a gente pode fazer isso aí sem fazer muitas contas, E para isso, meus amigos, eu vou indicar para vocês um tubo que eu gosto muito de utilizar, que é o tubo ármico. Eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar. Nós temos aqui a empresa Ármico Stako, ela produz esse tipo de tubulação. Eu indico inclusive os modelos MP100, que são um formato circular, seção transversal ela é circular, seria um círculo, e é muito aplicada para esse tipo de obra. Existem algumas seções lenticulares, mas existem, no caso desse tipo de drenagem, seções circulares. Eu vou mostrar para vocês aqui a opção que nós temos. Então, o tubo ármico,
esse modelo MP100 circular, ele é produzido de diversos diâmetros, tem diâmetros de 60 centímetros, 0,60 metros, né, até diâmetros de 2,40 metros. É claro que se você necessitar de uma vazão muito grande de dimensionamento, aí você pode usar 2 ou até mesmo 3 tubos desse paralelos. Mas eu acredito que nós consigamos aí atender, né, todos os casos usando o tubo MP100 circular. Existem, conforme eu mencionei, seções lenticulares, seções elípticas, porém a montagem é bem mais complicada e eu prefiro dar prioridade ou preferência na seção circular. E aqui nessa tabela fornecida pelos próprios produtores do tubo ármico, eles indicam aqui uma altura mínima para nós fazermos o aterro em terra. Então esse aterro é sobre a geratriz superior do tubo. Nós temos uma altura mínima de aterro que varia de 30 centímetros até 50 centímetros. Então esse aqui seria o aterro mínimo, de acordo com o diâmetro do tubo que você vai escolher. Por exemplo, vamos supor que nós necessitávamos de um tubo de 80 centímetros de diâmetro, 0,8 metros. Neste caso, o aterro mínimo sobre a geratriz superior deste tubo ármico seria 0,30. E de acordo com o aterro máximo, às vezes esse tubo vai ficar muito enterrado e para passar a estrada, né, você tem que fazer um aterro, por exemplo, de 18,7 metros, né, que seria o máximo suportado pelo tubo, você teria aqui uma espessura de 2 milímetros. Então, de acordo com a espessura do tubo ármico, você tem o valor máximo de aterro que ele suporta. Obviamente, quanto maior for a espessura, maior esta camada de terra. Então, no meu projeto, eu vou optar pelo tubo ármico, né? O tubo ármico é uma estrutura metálica, ela é parafusada, você tem condições de montá-la no local onde vai ser implantada. É uma estrutura tubular, metálica, corrugada, que nós chamamos de ármico, né? Tubos ármico. Eu acho que essa figura aqui ilustra bastante o tipo de tubo que eu estou pretendendo. Então, meus amigos, recordando aqui com vocês, é importante, às vezes, você conhecer dados hidrológicos da região para você dimensionar toda a vazão que vai incidir aqui a montante do seu tubo. Porém, em cidades de interior, como é o caso do meu exemplo aqui, esses dados hidrológicos, intensidade de chuva, área da bacia de contribuição, é muito difícil de nós obtermos esses dados, né, fidedignamente. Então, a gente tem que optar por um outro caminho, e este outro caminho eu vou mostrar para vocês, seria por intermédio de um panfleto que a antiga CETOP, né, Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas de Minas Gerais, ela forneceu para a maioria dos municípios mineiros. Apesar de isso aqui ser, né, aplicado no estado de Minas Gerais, eu me arrisco a dizer que vocês podem generalizar e aplicar aí na sua região, né, caso o seu estado não seja Minas Gerais. E é bem intuitivo e bem interessante, porque nós conseguimos determinar a vazão de cálculo. Então, se nós obtermos a vazão de projeto, nós vamos com certeza dimensionarmos o diâmetro dessa tubulação, desse tubo ármico. E para isso, nós precisamos de conhecer a seção transversal ou a vazão de água da máxima cheia deste ribeirão. Então, aqui existe um desenho bem intuitivo, né? Imagina que isto aqui representa o nível de água do ribeirão na época da máxima cheia, né? Então, nós teríamos a largura ou caixa aqui do ribeirão, a largura e esta profundidade do ribeirão.
Então, para esse dimensionamento empírico, eu teria que obter, através de informações da própria prefeitura ou de moradores da localidade, ou alguma marca in loco do nível da água do Ribeirão na máxima cheia. Então é muito importante que o engenheiro faça uma vistoria no local, faça uma pesquisa com os moradores, com a própria prefeitura, para nós detectarmos, né, naquele ano ou em anos anteriores, qual é o nível máximo de água da calha daquele ribeirão. Isso a gente consegue identificar, mas esse estudo ele é muito importante. Se você identificar isso, nós vamos determinar o que nós chamamos aqui de H, que é a altura da máxima cheia, e a largura da máxima cheia, né? Lembrando então que aqui seria o fundo do córrego e esse nível é o nível da máxima cheia. Bom, obtendo esses valores geométricos, fica muito fácil de nós determinarmos empiricamente a vazão máxima, que é o objetivo do nosso cálculo, né? E obtendo aqui a vazão máxima, nós temos também o diâmetro do tubo recomendado. Veja bem, meus amigos, eu vou repetir mais uma vez, é muito importante, se você tiver condições de conhecer dados, né, climatológicos, dados de chuva, intensidade de chuva, a bacia de contribuição, nós faríamos um cálculo muito mais exato. Eu vou dar até algumas dicas disso nesse vídeo, mas na impossibilidade de você ter dados hidrológicos e topográficos, né, para determinar a bacia de contribuição, esta tabela ela pode ser utilizada porque nós estamos aqui com um fator de segurança e a gente pode dimensionar o tubo tranquilamente. Então, para isso, nós vamos adotar esta área molhada do cálculo para cálculo da vazão na máxima cheia e admitir a favor da segurança que a seção transversal deste córrego seria retangular, onde a base do retângulo seria a largura da máxima cheia e a altura deste retângulo seria o nível máximo de água aqui na máxima cheia. Isso aqui com trena, com bambu, a gente tem que medir, né, esta profundidade na máxima cheia. Então, se nós determinarmos a largura e a altura, eu tenho condições de calcular a área da seção transversal molhada, admitindo-se a favor da segurança uma seção retangular. Com o cálculo desta área, nós vamos ver aqui qual é a área que mais se aproxima nesta coluna, área existente, e a respectiva vazão, correspondente à área molhada. Essa vazão vai ser a vazão de projeto que nós utilizamos para dimensionamento do tubo, apesar da própria Secretaria de Obras Públicas de Minas Gerais já dar diretamente aqui o diâmetro que você teria que usar. Então vamos supor que você calcule uma calha do ribeirão que você queira canalizar com 1,77 metros quadrados. Essa calha te daria uma vazão máxima ou vazão de projeto de 4,22 metros cúbicos por segundo. E a Secretaria de Obras Públicas de Minas Gerais te indica você usar um diâmetro de 1,5 metros, diâmetro do tubo. Então, com esse diâmetro, você iria na tabela aqui, né, do tubo árnico, e você selecionaria aqui, ó, 1,50 m seria o diâmetro. Aí vamos ver, né, o nosso aterro mínimo seria 0,30 metros, e para especificar qual é a espessura do tubo que você vai utilizar, você iria ter que determinar qual seria o aterro máximo, né, de acordo com a sua realidade de obra, quanto de terra você tem que colocar sobre a geratriz superior do tubo.
até 7,20 metros, a espessura do tubo seria de 1,6 milímetros. Então, uma coisa bem intuitiva, muito prático, muito fácil. Porém, eu vou complementar alguns detalhes aí com vocês. Vamos aqui para o meu memorial de cálculo que eu tentei fazer, né, para tentar elucidar mais isso aí com vocês. Então, eu estou dimensionando um bueiro ármico. Este dimensionamento foi feito para a Prefeitura Municipal de Guarará. Também fiz para Maripá de Minas, né, mas vamos nos ater aqui ao caso que eu coloquei em tela, que é a Prefeitura de Guarará, ligando a travessa, né, a travessa entre as ruas Luiz de Jorge e José Pinto Soares, em Guarará, Minas Gerais. Bom, eu estou colocando aqui na cor vermelha como exemplo para vocês o que, na verdade, nós deveríamos fazer sem utilizar aquela tabela intuitiva, aquela tabela empírica. Em alguns casos, né, se você tiver condições de determinar as questões hidrológicas que eu já determinei, principalmente a área de contribuição, ou seja, toda a área através das vertentes que convergem a montante do início do tubo. Então, se eu conseguisse essa área, eu poderia estimar a minha vazão de projeto através de algumas formas empíricas também bem interessantes, que eu queria usar isso aqui como exemplo, saindo um pouquinho aqui do foco, né, do nosso vídeo, mas que seria interessante para vocês. Olha, vamos supor então que eu conseguisse determinar a área de contribuição para cálculo da vazão. Então eu tenho aqui, para a estimativa da quantidade de chuva de projeto, eu posso utilizar a forma empírica da cidade de Campo Grande. Essa cidade é um município brasileiro da região centro-oeste, capital do estado, Mato Grosso do Sul. Então eles desenvolveram uma expressão matemática para que nós consigamos determinar a intensidade de chuva em milímetros por hora. Nessa expressão, meus amigos, eu tenho aqui a letra T maiúsculo, que é o período de retorno em anos. Um bom valor para ser utilizado aqui seria 10 anos. E eu tenho T minúsculo. Esse T minúsculo é o que nós chamamos de tempo de concentração inicial em milímetros, ou seja, quando chove, qual o tempo que gastaria em minutos desta chuva chegar no início da nossa tubulação. Isso teria que ser levado em consideração a topografia, o escoamento superficial, mas a gente tem algo em torno aí de 5 a 10 minutos, né, em média. Então eu vou exemplificar para vocês o cálculo dessa expressão, onde eu vou considerar aqui, só para nós fazermos uma continha, né, o meu período de retorno igual a 10 anos, então meu T maiúsculo será 10 anos, e o T minúsculo, que é o tempo de concentração inicial da chuva, em 5 minutos. Então estou supondo, iniciou-se a chuva, ela vai gastar 5 minutos para chegar à montante da tubulação. Então, substituindo 10 anos e 5 minutos aqui nesta expressão, meus amigos, eu vou fazer as contas, eu vou pegar 10 elevado a 0,178, multiplicar por 1973,15, depois eu vou pegar 5 minutos mais 22 elevado a 0,8577. Eu vou pegar essa primeira expressão e dividir pela segunda expressão, né? Então está aqui, Então 10 elevado a 0,178 multiplicado por 1973,15 me dá 2.972,76. 5 mais 22 elevado a 0,8577 me dá 16,89. Numerador dividido pelo denominador me dá uma intensidade de chuva de 176 milímetros por hora. Se eu estimei essa intensidade de chuva, eu posso calcular a minha vazão através do método racional. Então, para o cálculo da vazão, eu vou usar esta expressão que representa um método racional, onde a vazão ela é obtida
pela expressão 0,278 vezes C, vezes I, vezes S. Ora, este I é a intensidade de chuva que eu já calculei anteriormente em milímetros por hora. A minha vazão vai ser obtida em metros cúbicos por segundo. C é um coeficiente de escoamento superficial, que também depende da topografia, do tipo de terreno. Isso aqui a gente consegue tabelas. Um bom valor para C é 0,4. E o meu I, né, que eu calculei anteriormente, a intensidade de chuva em milímetros por hora. Lembrando que S, que é o mais difícil aqui de encontrar no meu caso, é a área do solo em quilômetros quadrados, né, que seria a área da minha bacia de contribuição. Eu teria que ter dados topográficos onde eu conseguisse determinar esta área em quilômetros quadrados. Apenas como um exemplo, né, conforme eu mencionei anteriormente, no meu caso aqui em tela, nós vamos considerar então como coeficiente superficial 0,4, a intensidade de chuva 176 milímetros por hora, que seria o que eu calculei anteriormente. Estou aqui, meus amigos, estimando para vocês, apenas como exemplo numérico, o valor da minha bacia de contribuição, ou seja, eu teria que determinar quais são as vertentes topograficamente e qual é esta área que contribui para que a água desloque até a montante da minha tubulação. Para efeito didático, eu estou considerando aqui 160.733,18 metros quadrados, só para explicar a vocês como que usa essa expressão, tendo em vista que o S, a área da bacia de contribuição, ela tem que ser dada em quilômetros quadrados. Mas imaginemos que a área foi dada em metro quadrado, né? Então a gente tem que fazer umas continhas aqui. Ora, 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Então primeiro eu vou transformar metro quadrado em hectare. Eu sei que 1 hectare é 10.000 metros quadrados, então eu vou pegar a vírgula e andar 4 casas decimais para a esquerda, resultando 16,07 hectares. Para mim agora transformar hectares em quilômetros quadrados, que é o meu objetivo, basta multiplicar pelo coeficiente 0,01. Então eu tenho aqui como valor de S 0,161 quilômetros quadrados. Então, substituindo aqui na fórmula da vazão pelo método racional, nós vamos substituir todos esses valores e eu cheguei aqui num valor, né, de 3,15 metros cúbicos por segundo como vazão de projeto. Em função desta vazão, nós dimensionamos a nossa tubulação através do diâmetro. Pois bem, isso aqui seria um exemplo teórico apenas que eu quero mostrar para vocês. Possivelmente vocês podem dar um print aí, né? Quem achar de relevância. É um método mais analítico, mas conforme eu mencionei, isso é difícil de utilizar com dados, né, que a gente não consegue nas prefeituras do interior. Então eu parto por esta teoria, né, através da CETOP, né, dessa tabela da CETOP, né, revisando aqui mais uma vez, essa tabela foi desenvolvida aos longos de experiência que a Secretaria de Obras Públicas de Minas Gerais teve, com vários técnicos, né, na parte de hidrologia, e nós conseguimos, né, uma forma bem fácil de dimensionar através da área molhada do córrego. Nós obtemos na tabela a vazão e já o diâmetro correspondente, ok? Lembrando, mais uma vez, nós vamos usar o nível da máxima cheia. Isso é um trabalho em campo, temos que olhar lá e vamos utilizar a largura, a calha do córrego, a largura no nível da máxima cheia, na parte superior, e a profundidade quando o nível da água atinge o nível máximo. Então, este H é a profundidade na máxima cheia e L é a largura. É claro que nós vamos simplificadamente considerar uma seção retangular, dimensionando a favor da segurança essa área molhada.
Então seria L vezes H, a área de um retângulo. Determinando a área, nós, através aqui da área, conseguimos determinar a vazão correspondente, né? É isso que a gente vai procurar fazer, dando continuidade no nosso memorial. Pois bem, vencido essa parte teórica, né, vamos aqui no módulo intuitivo, que é o módulo empírico da Secretaria de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. Então nós vamos fazer aqui a estimativa da vazão, né, que é a vazão Q. Para o cálculo da vazão será utilizado o método empírico indicado pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, a antiga CETOP-MG, porque ela já mudou de nome, e a Superintendência de Apoio à Infraestrutura Municipal. Então essa tabela eu transcrevi ela para cá, né, são os valores que eu mostrei para vocês, e no meu caso em tela, né, eu cheguei a medir, consegui informações com as pessoas que moravam próximo lá da região, e eu consegui obter a largura do córrego na máxima cheia. Essa largura ela era de 2,35 metros, então é o valor de L, né? A largura na máxima cheia da calha do Ribeirão, e H seria a profundidade de 1,30 m. Multiplicando 2,35 vezes 1,30, nós obtivemos 3,06 metros quadrados. Então, basta, eu não tenho aqui na tabela 3,06, você pode fazer até um interpolamento aqui, né, usando uma regra de 3 simples. Você pode interpolar, porque 3,06 estaria entre 1,77 e 3,14. Então, a minha vazão estaria entre 4,22 e 8,67. Você pode fazer isso, mas a favor da segurança eu vou pegar a área mais próxima acima. Se der uma diferença muito grande, aí poderíamos fazer o interpolamento. Mas enfim, nós vamos considerar aqui então 3,06, imediatamente acima 3,14, o que me dá uma vazão máxima de 8,67 metros cúbicos por segundo, e o equivalente a um tubo de diâmetro 2 metros, ok? Então já estaria aqui dimensionado o meu tubo, 2 metros. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma conferência, porque eu vou ensinar para vocês como que nós calculamos aqui um diâmetro, né, através do cálculo da vazão, porque conforme eu mencionei, existe aqui diferenças significativas de um intervalo para outro. Essa vazão aqui é 8,67 e aqui é 17,50. Então, se eu calcular uma área intermediária, que não esteja nem muito próximo de 4,91 e nem muito próximo de 3,14, eu posso fazer uma interpolação e determinar a minha vazão por regra de 3 simples, ok? Então eu teria como interpolar e dimensionar uma vazão aqui intermediária. Para mim não fazer isso aqui com diâmetro, eu vou usar a vazão e usar para diâmetro da vazão a fórmula de Menem. Nós estamos aqui em dutos abertos, né, assim, com a presença da atmosfera, não é sob pressão, então nós podemos calcular usando essa fórmula de Menem. Então olha só, eu já tenho dimensionado 2 metros, então eu vou fazer uma conferência, ou mesmo, conforme eu expliquei para vocês, através de uma interpolação. Para o cálculo do diâmetro máximo do tubo, ou seja, o diâmetro necessário para a captação de toda a água pluvial na máxima cheia, iremos considerar a fórmula de Menem, com o tubo trabalhando a seção plena. Isso aqui para facilitar os nossos cálculos. Lembrando que nessa fórmula de Menem, a vazão em metros cúbicos por segundo seria a área de drenagem do tubo. Essa área nada mais é do que a área molhada. RH seria o raio hidráulico, elevado a 2/3. Então, o raio hidráulico tem que ser elevado a 2/3. Vezes, eu escrevi isso aqui porque eu não soube representar aqui a raiz quadrada. Então, esse S, que é R, significa raiz quadrada de I, onde I é a inclinação da minha tubulação. E isso tudo aqui, meus amigos, dividido por N, onde N é o coeficiente de rugosidade. Então,
revisando aqui, ó, Q é a minha vazão em metros cúbicos por segundo, A é a área molhada da tubulação, RH é o meu raio hidráulico, né? Lembrando que o raio hidráulico é a área molhada dividido pelo perímetro molhado. E SQR de I seria a raiz quadrada da inclinação da minha tubulação, certo? E é a declividade ou inclinação mínima da tubulação em metros por metros. E este N é o que nós chamamos de coeficiente de rugosidade do tubo. Eu coloquei para vocês aqui dois coeficientes de rugosidade tabelado. Se vocês estiverem dimensionando um tubo de concreto, o valor de N, né, que depende do material do tubo, é 0,013. Como o nosso objetivo é dimensionar um tubo circular metálico ármico, o valor de N para esse material é 0,021. Então é este valor de coeficiente de rugosidade que eu vou utilizar para determinar a minha vazão de projeto. Então, entrando aí na tubulação, né? Entrando aí na formulação, eu vou usar a fórmula de Manning fazendo uma simplificação, conforme eu mencionei, onde eu vou considerar o tubo trabalhando totalmente cheio. Então eu posso simplificar o cálculo do meu raio hidráulico da forma como eu estou mostrando aqui, ó. Como a tubulação está trabalhando a seção plena, a área molhada do tubo circular poderá ser calculada, a área π vezes D2 sobre 4, né? π 3,1416, diâmetro da tubulação ao quadrado, isso tudo dividido por 4. O perímetro molhado é 2πr ou π vezes o diâmetro da tubulação. Então, perímetro molhado, seção plena, é π vezes D, onde D representa o diâmetro da tubulação que eu almejo calcular. Pois bem, meu raio hidráulico nada mais é do que a área molhada dividido pelo perímetro molhado. Então, na hora que eu dividir A por P, eu vou achar que meu raio hidráulico é D sobre 4. Então, uma seção circular trabalhando plenamente, na seção cheia, quando eu calcular o raio hidráulico, eu vou obter como resultado o diâmetro da tubulação dividido por 4. Substituindo este raio hidráulico aqui, ó, na expressão de Manning, eu consigo determinar o valor de D, né, isolando ele, ó. Então, vai ficar aqui, ó, o diâmetro da tubulação é 1,55 que multiplica. Eu vou pegar o coeficiente de Manning, de rugosidade de Manning, né, que depende da tubulação, vezes a vazão de projeto, né, que eu já determinei pela tabela, dividir pela raiz quadrada da inclinação do tubo, né, da declividade do tubo, e isso tudo aqui elevado a 0,375. Então, para essa expressão, será considerado o coeficiente de rugosidade para tubos circulares metálicos A. Então, o coeficiente de Manning de rugosidade é 0,021. Os outros dados, né, nós já obtivemos lá na tabela, a minha vazão 8,67 metros cúbicos por segundo. O valor de a declividade da tubulação, a declividade que será implantada em metro por metro. No meu caso lá, meus amigos, a inclinação é de 1%. Mesmo se a inclinação for mais um pouquinho, o mínimo que eu implanto uma tubulação é 1%. Ou seja, para cada 1 metro, ela tem que ficar fora de nível 1 centímetro. Então, em 1 metro, 1 centímetro. Se fosse 6 metros o tubo, 6 centímetros, ok? Então, nós temos aqui a declividade mínima de 1%. Lembrando mais uma vez que 1% é 1 metro a cada 100 metros. Né? 1 dividido por 100, 0,01 metro por metro. Então, com isso aqui, o meu diâmetro é calculado 1,55, né, vezes N vezes Q, dividido pela raiz quadrada da inclinação. Isso tudo que está em parênteses elevado a 0,375, o resultado multiplicado por 1,55. Então, no lugar de N, eu substituo por 0,021. Mais uma vez, é a minha rugosidade, coeficiente de rugosidade do tubo ármico circular, que é a vazão calculada pela tabela CETOP,
a minha inclinação é 1%, tem que ser dado em metro por metro, 0,01, ok? Então eu fiz aqui bem detalhado para vocês entenderem. Ó. A raiz quadrada de 0,01, ela é 0,10. 0,021 vezes 867 dá 0,1821. Então eu peguei isso aqui, coloquei aqui. Raiz quadrada está aqui, ok? Isso que está em parênteses tem que ser elevado a 0,375. Então nós temos, ó, 0,1821 dividido por 0,10 dá 1,82, que vai ser elevado a 0,375. Então, o resultado de 1,82 elevado a 0,375, nós temos aqui 1,25, multiplicando por 1,55, vai me dar o meu diâmetro de 1,94. O diâmetro comercial, né, imediatamente acima dotado, 2 metros. Então, deu certo o nosso dimensionamento. Bom, feito esse dimensionamento, nós temos que ir para o projeto, né, propriamente dito, e eu fiz aqui o dimensionamento. Nós temos o diâmetro do tubo, ok, meus amigos? O diâmetro do tubo aqui é de 2 metros, porém, existem alguns processos construtivos interessantes que eu queria mencionar para vocês. Ó. Eu quero saber qual é o comprimento do tubo. Eu já dimensionei o meu diâmetro, que é 2 metros, porém, qual é o comprimento, né, do tubo que eu tenho que comprar? Então, no caso, nós teríamos que considerar o passeio ou calçada, mais a caixa de rolamento da rua, mais o passeio do outro lado, e somaria ainda a espessura do muro de contenção, para nós determinarmos aqui o início e o final do muro. É claro que quando você põe um tubo ármico, você tem duas opções. Ou você faz um encabeçamento de concreto, que foi a opção que eu criei aqui, esse encabeçamento de concreto, e aqui também você teria o encabeçamento, né, ou cabeceira, vamos dizer assim, do outro lado. Você também pode calcular um comprimento maior do tubo e jogar aterro plantando grama, mas não é muito conveniente. O ideal é você ancorar tanto a montante quanto a jusante, através de um muro de contenção, né? Ainda mais que aqui tem peso de veículos, existe um empuxo considerável aqui, né, na parte do aterro, enfim. Então a montante e a jusante você tem que fazer um encabeçamento aqui de concreto. Então o comprimento do tubo fica limitado pela espessura do seu muro de contenção. Aí vai depender de qual que é a altura, né, do aterro sobre a geratriz superior do tubo, mais a largura da calçada, a caixa da rua, calçada do outro lado e a espessura do muro, ok? Outro detalhe importante é o seguinte: quando você vai assentar um tubo ármico, é necessário que você faça um lastro de pedra. Você, de forma alguma, tem que colocar aqui rigidez nessa infraestrutura do tubo, viu, meus amigos? Esse tubo ele tem que ser apoiado em brita, né? Brita número 4, brita número 3, de preferência uma mistura de granulometrias. Isso você remove um pouco de lodo, né, que existe no fundo do córrego, se houver. Geralmente você encontra um material bastante arenoso no fundo do córrego, não tem problema, mas você faz uma pequena escavação e lança uma camada de pedra, né, de brita, para você fazer este apoio do tubo ármico. De forma alguma você pode concretar isso aqui, tem que ser um material mais flexível. Então eu considerei aqui uma camada, um lastro de pedra em torno aqui de 30 centímetros para apoiar o tubo. Obviamente, né, você tem uma folga nas laterais, porque depois você vai aterrar esse tubo. É importante que o aterro seja muito bem feito, compactado, né, bem vedado, né, bem compactado antes de fazer o pavimento propriamente dito. Então nós teríamos aqui, ó, uma camada de aterro, né,
para depois fazer o pavimento propriamente dito, ok? Eu fiz aqui alguns dados que eu queria mostrar para vocês também, no sentido longitudinal. Eu consegui trabalhar sobre a geratriz superior do tubo com um aterro aqui de 50 centímetros, depois viria aqui o pavimento propriamente dito. Eu tenho um espelho de 15 para chegar na altura aqui da minha calçada. Então, eu consegui dimensionar, né, o tubo de tal forma que eu consegui colocar o aterro mínimo de 50 centímetros, né? Caso você não tivesse isso aqui, você teria que ou optar por 2 tubos ou fazer espécie de uma contraflecha no pavimento lá, mas você tem que ter, para proteger esse tubo, de acordo com o seu fabricante, no mínimo 50 centímetros, claro, para um tubo de 2 metros, né? Isso aí são os dados geométricos de projeto, alguma seção transversal que eu criei, a vista frontal, lembrando aqui o lastro, né, que é importante, e aqui a minha área molhada, né, o que eu medi lá para o meu dimensionamento, 2,35 a largura da máxima cheia e essa profundidade 1,30 m, né? Foi através disso aqui que eu determinei a área molhada, aproximando aqui de um retângulo e obtive a vazão, ok? Bom, visto isso aí, eu peguei e fiz o projeto, efetivamente, esse projeto executivo do muro, né? Aí eu procurei deixar aqui o 3D, as especificações do tubo, né, MP100 circular, diâmetro 2 metros, a espessura que foi a mínima, né? Lembrando, meus amigos, vamos novamente aqui, no meu caso específico, o tubo foi de 2 metros, está aqui a área molhada, vamos aumentar isso aqui para vocês darem uma olhada. Esta área molhada, ela fica fazendo parte do projeto, e o cálculo da área molhada fica aqui também, como fonte de consulta, a tabela CETOP MG, ok? Então a área 3,14 metros quadrados, adotamos, a área foi um pouco menor de 3,14, eu adotei uma área de 3,14 e o diâmetro correspondente de 2 metros. Lembrando que para dimensionar o tubo nós usamos isso, mas a espessura fica em função dos dados do fabricante. Então, nós temos aqui, no meu caso especificamente, né, para nós encerrarmos o vídeo, está aqui, 2 metros, ok? O diâmetro calculado, 2 metros, o aterro mínimo 0,5 e a espessura de 1,6 milímetros não é fabricado para o tubo de 2 metros, então eles só fabricam com espessura de 2 milímetros, a espessura do tubo ármico 2 milímetros, que me daria um aterro de até 7,50 metros. No caso, eu só precisei do aterro mínimo, então o meu tubo ficou dimensionado. Tubo circular MP100 ármico, diâmetro interno 2 metros, espessura 2 milímetros, e o comprimento é o comprimento que você tem que analisar geometricamente através da espessura do muro, mais as 2 calçadas, a caixa de rolamento. Então é isso, meus amigos, espero que tenham gostado. Até o próximo encontro, forte abraço.